Muito bem. Então, vamos falar agora dessa metodologia que a gente pode transformar um trauma. Então, a gente começou aqui falando da terapêuticas, né, todas as terapêuticas, ferramentas que a gente utiliza aqui na Renove-se, para que a gente possa, de uma maneira estratégica e de uma maneira integrativa, associada numa determinada pessoa, para poder ajudá-la nesse processo de transformação. Então, cada terapêutica, ela é personalizada, depende muito da pessoa, depende muito do que ela vivenciou e o que ela quer trabalhar. Então, quando a gente fala, então, propriamente dito, quando a gente começa uma sessão terapêutica e a gente utilizou qualquer uma dessas ferramentas, a gente pode começar com a terapêutica tântrica, ou renascimento, ou com hipnose, não importa. Qualquer uma desses carreadores, eles vão trazer conteúdos emocionais que estão armazenados no trauma. Então, eu vou focar essa explicação como se fosse um trabalho de ressignificação de um trauma de abuso sexual, tá? Então, o primeiro ponto importante que a gente tem no conteúdo emocional, que ele esteja no tempo psicológico do trauma. Então, é uma forma importante de que a gente volte para aquele momento, né, para aquele tempo psicológico do trauma. E aí a gente vai trabalhar, então, o abuso na infância, a gente vai primeiro trabalhar a criança traumatizada. É a criança que sofreu o abuso. A criança que passou por aquela situação traumática. Então, a gente vai voltar para esse tempo psicológico da criança traumatizada. E, para isso, a gente usa uma ferramenta importante, que é a linguagem hipnótica. A hipnose vai nos ajudar e tem toda uma forma de linguagem que nos ajuda nessa abordagem para a gente liberar esse conteúdo emocional. E a programação neurolinguística também, né? A PNL é muito potente nesse sentido, porque a gente usa metamodelo e a gente vai fazendo tudo e olhando para esse conteúdo emocional e trazendo muitas as informações que estão contidas nesse trauma, né? Na própria PNL, a gente usa os sistemas representacionais que a gente começa a melhorar o entendimento da pessoa que está acontecendo para as questões visuais, auditivas e até as sinestésicas. Diante daquilo, o que ela está sentindo, o que ela está vendo, o que ela está escutando. De acordo com o nosso sistema representacional, tem muitas formas, são muito mais intensas. Por exemplo, o meu sistema representacional é sinestésico. Então, todos os processos regressivos que eu já passei, eu não vejo imagens, eu não escuto nada, mas as sensações corporais são muito intensas. Então, eu percebo, eu às vezes não vejo a pessoa, mas eu sinto a energia, eu sei quem é a pessoa, eu sei o que está acontecendo, e é as sensações que eu tenho de uma forma sinestésica do que está acontecendo. Tá? Então, primeiro, eu preciso levantar os conteúdos emocionais. Então, as ferramentas carreadoras, elas vão trazer esse conteúdo emocional à tona. Mas primeiro eu preciso estar... Eu faço um processo primeiro de um rebaixamento do meu fator crítico para que eu possa acessar as minhas questões emocionais. E elas estão registradas no corpo. Então, o próximo passo é fazer uma liberação da energia reprimida, ou dessa pulsão dessa energia reprimida. Então, a gente faz uma estimulação para isso, para que as pessoas, elas entrem em contato com essa energia que está reprimida e deixe que ela potencialize, ou fique mais forte, mais intensa. A partir do momento que eu consigo olhar para isso, consigo perceber o que está acontecendo, eu não estou negligenciando aquilo mais que eu estou sentindo. Que normalmente a gente entra num processo, e o que eu percebo das pessoas que atendo é que, primeiro, elas não querem sentir o desconforto. E nessa sessão terapêutica, a primeira vamos sentir esse desconforto. A partir desse desconforto, vamos fazer a liberação dessa energia. Imagina se eu estou com raiva de uma situação específica. No abuso, eu tenho uma raiva da pessoa que está fazendo esse ato comigo. E naquele momento eu não consegui fazer isso.
A primeira questão é, faça essa liberação, eu estimulo a liberação dessa energia. O que você gostaria de fazer com essa pessoa? Eu gostaria de apertar o pescoço dela. E ela vai fazer todo esse movimento no sentido de fazer essa liberação dessa energia reprimida. Então, bate nessa pessoa, espanca, aperta o pescoço, faz tudo aquilo, e a pessoa entra num processo de catarse mesmo. Ela libera essa energia como se tudo aquilo que ela quisesse fazer e não pôde fazer, mas na mente tudo é possível. Então, numa forma mental, ela faz esse novo processo e libera aquilo que ela gostaria de ter feito naquele momento. Tá? Essa liberação da energia é uma percepção dos nossos sentidos. Então, a gente vai liberar, estou com raiva, estou com medo, estou triste, e aí a gente estimula para que a pessoa libere essa emoção. E a gente usa a catarse, esse termo vem lá do grego, né, catarse, ele era utilizado para uma liberação psíquica, né, do ser humano que vivencia quando consegue superar algum trauma. Então, ele é muito potente para que a gente possa fazer um trabalho de liberação de energia. Muito bem. A próxima parte do processo é a dessensibilização, ou seja, então eu já liberei energia, eu queria ter batido no agressor, liberei toda essa raiva que estava contida. A próxima é, depois que essa energia já reduziu, você já começa a perceber, e a gente vai interagindo com a pessoa, perguntando como é que está a sensação no corpo. Então, às vezes, tem gente que fala, nossa, eu estou com uma sensação aqui no peito, um aperto na garganta, e aí você vai liberando essa energia, você começa percebendo que a pessoa já começa a ficar mais calma, mais tranquila, e aí, nesse momento, nós vamos buscar outras formas até de dessensibilizar. Então, tem ferramentas que a gente pode usar de PNL, se ainda tiver a energia muito intensa, para que ela possa ir baixando essa energia. E essa dessensibilização, a gente vai começar a buscar recursos. Então, é importante que a pessoa entenda que ela pode, numa situação, por exemplo, de um agressor, de um interagente, que está passando por um processo de abuso, e o agressor está lá e ela precisa de um apoio de alguém. Então, a gente pergunta, você precisa de alguém para te ajudar nesse momento? Aí ela, eu gostaria do meu pai, da minha mãe, eu gostaria de alguém, alguma pessoa que ela sente confiança nesse estado, nesse tempo psicológico. Então, no estado da criança, ela falou, puxa, eu gostaria muito que meu pai ou minha mãe estivesse comigo. Normalmente se perdem a mãe, né? É impressionante como essa fortaleza da mãe diante dos nossos problemas, né? Então, a gente busca esse recurso, então é a pessoa que poderia ajudar, e aí a gente pede para que a pessoa vá de encontro ao seu recurso, para que ela imagine, tá bom, onde está a mamãe, onde está o papai, você sabe chegar até lá, você consegue ir até lá, e aí você vai estimulando de uma forma para que ela vá em direção a esse recurso, vá em encontro do seu recurso. Muito bem. E aí, quando ela encontra o recurso, e aí a gente percebe, é uma forma de sensibilização também. Então, quando ela tem uma força nesse recurso, ela começa a ficar mais tranquila. E por que isso é importante? A partir do momento que eu estou num estado emocional, uma teoria da codependência, eu entro numa bolha e eu só tenho reações. Então, quando eu estou no meu estado emocional de raiva, eu não consigo pensar. Eu só vou reagir. Quando eu estou no meu estado emocional de medo, o meu processo natural do meu biocomputador é luta ou fuga. E eu não tenho entendimento. Então, por isso que é importante fazer a liberação, dessensibilizar, e a partir do momento que e a dessensibilização, eu posso voltar na cena várias vezes, a pessoa, já não sinto mais raiva, já estou mais tranquila, existe um desconforto, mas está mais tranquilo,
e isso é uma forma que a gente faz também dentro dessa terapêutica. E aí a parte interessante vamos fazer um entendimento emocional. O entendimento emocional é o que está acontecendo nesse estado, nesse tempo psicológico, nesse tempo do trauma, tá? Então pode ser que o evento seja único, seja um acidente, né? Ou o que a gente viu lá, que 70% dos casos, ou melhor, 42% dos casos, eles acabam tendo repetições. Ou seja, e é interessante nos estudos que eu fiz, que normalmente o abuso, ele termina, principalmente nas meninas, né, na sua primeira menstruação, porque há um risco de engravidar, e aí o agressor, ele toma a decisão de parar o abuso sexual em função disso, tá? Mediante os estudos que eu percebi, que eu verifiquei, né? Então, quando o entendimento emocional, na linha do tempo psicológico do trauma, então a gente primeiro olhou para a criança traumatizada. Agora, nós podemos colocar um marco, o que acontecia antes disso, que a gente chama de criança ferida. Então, vamos contextualizar essas duas, né? A criança traumatizada é a que sofreu o abuso, e antes desse momento existe uma criança ferida. É uma criança que tem uma energia, ela pensa, ela sente isso, ela vibra esta energia, e ela acaba captando, ou uma pessoa que vai complementar essa energia. E o adulto, o agressor, ele tem malícia, e ele acaba atendendo essas necessidades dessa criança ferida para poder complementar aquilo que ela está sentindo. Então a gente faz, para a criança ferida, a gente também faz uma investigação emocional. O que é? A gente procura saber o que está acontecendo com essa criança antes dela ser abusada. Qual é o sentimento que ela sofre, que ela sente? E normalmente, gente, o maior sentimento que aparece é a solidão. Essa criança se sente só, tá? E esse processo de entendimento, ele é vivencial, né? E a gente pede para que isso tudo é estado consciente. O adulto, ele está vivenciando aquela sensação, e ele está de uma forma associada, ou seja, ele está olhando para aquilo tudo com os olhos da criança, mas ele está sentindo no seu corpo tudo aquilo que está acontecendo. As sensações que a criança sentiu, ele percebe no corpo, e ele está vivenciando. Então, é um trabalho de regressão percebido, ou seja, e isso é importante a gente entender esse desconforto, porque muitas vezes há um julgamento do adulto com a criança, a gente fica, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito aquilo outro, e principalmente porque, normalmente, num processo de abuso, ainda existe prazer. E aí tem um julgamento de como é que a criança pode ainda sentir abuso mediante esse trauma muito forte, mediante esse desconforto. Então é importante o adulto perceber isso, sentir isso do que está acontecendo, e aí a gente vai começar o entendimento mostrando para o adulto se ele lembrava de tudo isso que tinha acontecido. Desta forma sentida, percebida. E normalmente a resposta é não. Eu não lembro. Eu nem imaginava que essa criança sentia tudo isso. Aí a próxima parte você entra na parte da criança e pergunta para a criança. Toda essa solidão que você sente, essa percepção, esse desconforto no seu corpo, ninguém gostaria de sentir isso, não é? E a outra coisa que a gente pode ajudar a criança a entender que qualquer coisa seria melhor do que essa solidão que ela está sentindo.
O que eu quero dizer com isso a solidão é tão intensa que o que ela passa pelo trauma é até menor. Então, antes de uma criança traumatizada, a ferida, ela é muito mais dolorida, muito mais intensa. E quando o adulto entende isso, que a dor da criança anterior ao trauma é muito maior, ele já começa a trabalhar o seu cognitivo. O processo ele é muito mais intenso, porque ele é um processo sentido, percebido. Mediante a isso, a gente vai começar o processo de ressignificação. É dar um novo significado. É ampliar o mapa, ver possibilidades. Mediante a um trauma desse, o que a gente pode fazer diferente e melhor para sobreviver, e a criança já sobreviveu ao trauma. Ela criou dispositivos emocionais para suportar ao longo da vida. A gente pode dar um novo significado, a gente pode transformar isso e se sentir melhor. Então a gente usa a PNL para ampliar o mapa, e aí a gente vai olhar, e a gente vai fazer alguns ensinamentos para a criança, para que ela entenda, para poder ressignificar, ela precisa entender. Então as sensações corporais. Então, a gente fala dos mamíferos, né? Vocês vão escutar muito esse exemplo. O mamífero sendo tocado, ele sente prazer. Por quê? São processos do nosso cérebro primitivo. Essas sensações, elas estão no nosso cérebro reptiliano. Ou seja, imagina se eu pegar uma agulha e for espetar meu dedo, eu não preciso ficar pensando que eu tenho que tirar o dedo. Não. O meu processo todo, o meu biocomputador, já com o meu programa de fábrica, ele diz, não, quando alguma coisa toca na sua pele que vai te trazer dor, você tira o dedo. E a mesma coisa, um toque suave, um carinho, a gente vai para o reptiliano, a parte sexual está no reptiliano, e depois a gente, no límbico, transforma isso nas nossas emoções, e no neocórtex é o significado que a gente atribui isso. Tá? Então é um processo natural, é impossível não acontecer desta forma. Então essa é uma fase de entendimento, a criança precisa entender que isso acontece. Aí explicamos, eu gosto também de explicar essa questão de que o sexo para a criança é amoral. O adulto tem desvio de conduta, a criança não, ela entende o corpo dela como uma coisa gostosa e as sensações que ela sente, né? Normalmente na criança é confortável ou desconfortável. Tá? E aí, uma parte importante disso é o julgamento do adulto que eu disse. Então, o adulto diz, poxa, mediante essa situação, como é que eu pude, criança, sentir prazer? E aí a gente faz uma pergunta para o corpo. Corpo, mediante a tudo isso, você sente prazer? Sinto. E aí a gente ainda pergunta para o corpo. E é uma pergunta, aliás, para a mente, assim, né? Mente, você sabe que isso não é correto, né? Porque é o julgamento. Mesmo a criança, já depois de um tempo, ela percebe que aquilo que está acontecendo com ela não é adequado. Mas você percebe que isso não é ok? Normalmente a mente responde que não. E aí a gente faz uma pergunta para o corpo. Corpo, você consegue obedecer à mente? A resposta é não, ou seja, esse processo corporal ele é muito mais intenso do que o processo mental de julgamento, porque ele está nas nossas bases, ele é instintivo, é natural, ele acontece. E a gente ainda pergunta para esse corpo, né? Se ele consegue obedecer à mente. Ele diz não, mental e emocional. Isso está dentro de mim, é natural, eu não consigo bloquear isso. Eu percebo em estudo terapêutico que nós fazemos um trabalho com pessoas que têm um congelamento no corpo mediante a um trauma emocional e pode ser por abuso, e a gente toca o corpo reage, mas aquela emoção, ela é bloqueada, o significado atribuído pela pessoa traumatizada, ela bloqueia aquela sensação, tá? Então,
essa parte importante da ressignificação é quando existe esse entendimento, quando a mente entende esse processo e o julgamento começa a diminuir, ou até ser eliminado. E aí a próxima etapa é a integração. Aí a gente até me emociona. Acolhida. E eu normalmente choro nas sessões, porque a acolhida deste adulto com essa criança, que sofreu a vida inteira sozinha dentro da gente. E ela precisa de carinho, de amor, de colo. Então essa é a parte mais intensa da sessão, a acolhida. E depois a gente vai olhar, feito isso demora bastante, é muito intenso, muita energia. E aí qual é o aprendizado emocional com tudo isso? Quais os recursos internos que essa criança usou? Quais foram as suas qualidades, né, para superar tudo isso? Fazemos uma âncora dessas sensações. Eu usei minha força, usei minha coragem, usei o que ela usou de intenso. Fortalecer essas âncoras dentro da pessoa. E depois que isso, ela sente de novo as sensações confortáveis, né? Ela começa a ancorar essa sensação nova. Baseada em sensações. E o registro é muito intenso. Porque a gente criou uma nova energia dentro do nosso corpo. Uma nova trilha neural. E a gente faz um trabalho com hipnose, ou que PNL usa a mesma sensação, faz uma ponte ao futuro, mediante a uma situação similar, usando esses recursos todos que você tem, que você está sentindo no seu corpo. Como é que você se sente diante dessa situação? Aí a pessoa, puxa, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo feliz, e assim por diante. E aí, com isso, ela consegue assim olhar novas possibilidades, transformar um trauma em novas possibilidades. E isso faz com que a pessoa fique extremamente bem e transforme de uma maneira intensa, física, emocional, mental e espiritual. E a gente pode usar essa técnica para várias formas, para vários traumas. Então, tem algumas aqui que a gente tem como exemplos, né? Mas qualquer tipo de trauma a gente consegue trabalhar, porque nós vamos trabalhar o corpo, a informação, liberar essa energia reprimida e fazer um processo de ressignificação. Eu vou deixar aqui os meus contatos. Então tem mais um tempinho, acho que a Jéssica conduz agora, não sei se vai ter algumas perguntas, alguma coisa do tipo, eu me coloco à disposição.